Tava mais... É engraçado, deixa eu só te falar uma coisa aqui, só para citar o pessoal. Essa live, Felipe, eu já vi que não vai esgotar o assunto, a gente vai ter que fazer outro. Claro. Mas o Geisel gostava muito de uma frase, se não me engano era do Afonso Pena, eu não lembro de quem era essa frase, mas que dizia o seguinte: os meus ministros fazem tudo o que eles querem, menos o que eu não quero. Ele usava sempre essa frase. Meus ministros fazem tudo o que eles querem, menos o que eu não quero. Sim, exatamente, porque ele tinha a responsabilidade do estadista, de alguém que se responsabiliza pelo destino da nação. Então ele não queria terceirizar a responsabilidade, ele queria assumir a responsabilidade por aquilo que deveria ser feito. E essa postura foi fundamental num momento extremamente difícil para o Brasil e para o mundo, que foi a crise do petróleo. Mas antes de chegar lá, vou só completar aqui a trajetória pré-presidencial do Geisel, né? Então, o Geisel era aliado do Castelo, e o Geisel influenciou fortemente o Castelo a criar a Embratel para uma empresa brasileira, uma empresa estatal, construir a rede de telecomunicações do Brasil com o exterior, né? Tanto é que já em 1969 a Embratel já estava com as suas antenas aqui para transmitir as comunicações do Brasil. O Roberto Campos defendia que isso fosse feito pela ITT. O Castelo deu preferência à ideia do Geisel de constituir a Embratel, uma empresa estatal. Depois, no governo Médici, a Embratel foi incorporada ao Telebrás, que aí tinha a Embratel como cabeça e as teles estaduais como complementares, né? E depois, no governo Médici, logo no início do governo Médici, o Geisel assumiu a presidência da Petrobras, né? E ele fez uma presidência da Petrobras absolutamente inovadora, transformadora, construindo grande parte do colosso que a Petrobras é até os dias de hoje. Aliás, eu já fiz a conta, metade da capacidade de refino da Petrobras, né, antes das privatizações aí das refinarias, metade da capacidade de refino da Petrobras em 2019, né, havia sido construída nos anos 70, ou seja, durante a presidência do Geisel na Petrobras e durante a presidência do Geisel na República. Então, vocês imaginam uma empresa que foi lançada, que foi inaugurada em 1953, né? Até hoje, metade da capacidade de refino dela foram em 10 anos de Geisel. Ou seja, quando a gente está falando de gás, a gente fala de Petrobras. Quando a gente fala de Petrobras, a gente fala de Geisel, né? Não foi só o parque de refino, foi a expansão da petroquímica. A Petrobras entra pesado no setor da petroquímica, a expansão internacional da Petrobras com a Braspetro, que foi criada em 1972, e depois a Interbras, em 1976, que foi um instrumento diplomático do Brasil de aproximação com o mundo árabe, no momento que o Brasil precisava tanto adquirir petróleo quanto também exportar manufaturados, né? O plano de saúde dos funcionários da Petrobras, a AMS, foi constituído em 1970, 1971, durante a presidência do Geisel na Petrobras. Até esse plano de saúde existe até hoje. Então, o Geisel transformou a Petrobras. O Geisel fez com que a Petrobras deixasse de ser um projeto e se transformasse numa realidade. Aquele sonho do Getúlio, de uma Petrobras grande, forte, só começou a ser colocado em prática efetivamente com o Geisel, né? Enquanto presidente da Petrobras no governo Médici, depois como presidente da República, né? Então vocês vejam, o Geisel, antes de ser presidente do Brasil, ele foi presidente da Petrobras, o que eu acho que é um processo evolutivo bastante admirável. Primeiro você é presidente da maior empresa do país e depois você adquire capacidade para se tornar presidente do Brasil. Essa escada é mais ou menos o que a gente tem na China hoje. Ninguém é presidente na China sem antes
ter governado províncias, ter governado cidades, províncias, assim como no período militar o Geisel só foi presidente depois de ter passado pelo Conselho Nacional do Petróleo, primeiro ele foi secretário de Fazenda na Paraíba, depois fez parte do Conselho Nacional do Petróleo, depois foi presidente da Petrobras. Então vocês vejam que o Geisel não era qualquer um, né? O Geisel, ele tinha o tino do estadista, ele tinha o preparo do estadista. O Geisel não caiu de paraquedas na estudar, né, Felipe? Ele gostava muito de estudar, lia muitos relatórios. Lia muito. Na entrevista que ele deu, ele fala que os autores que mais o influenciavam foram o Alberto Torres e o Oliveira Viana, que são dois dos principais pensadores nacionalistas do Brasil. Oliveira Viana, particularmente, fez parte do governo de Getúlio Vargas, foi um dos elaboradores da CLT, né? E foi uma das principais influências do Geisel. Também tem disponível online na internet anotações do Geisel nos estudos que ele fez sobre o marxismo, né? O Geisel não era um comunista, não tinha nada de comunista, mas era alguém que não se furtava a estudar o pensamento do adversário, estudar de uma forma séria. E vou dizer, as anotações que o Geisel fez sobre Marx mostra ali que ele interpretou muito bem, melhor até do que muitos que se dizem marxistas, né? Para vocês verem a inteligência privilegiada do Geisel. Era uma época fantástica. Você pega o Golbery Couto e Silva, que foi ministro do Geisel, que era uma pessoa altamente estudiosa, deixou muitos escritos por ele. Uma vez eu li um negócio com uma grande verdade. Era uma época que você tinha, era comum você ver naquela época oficiais jovens na faixa de capitães que eram tradutores, que traduziam textos do exterior. Quer dizer, existia uma elite da oficialidade. Os textos do Castelo Branco, o Castelo era respeitado, e o Geisel é da linha do Castelo. O Castelo era respeitadíssimo no Exército. Quando ele passava na academia, o pessoal falava, lá vai o Castelo. Então, era uma época de gigante.